Olá, você que nos ouve. Hoje nós vamos responder uma pergunta que recebemos com muita frequência. A pandemia é um sinal de que o final do mundo está se aproximando? Olá, Carol, é bom ter você de volta depois de um longo período aí. Você vai falar um pouquinho tudo que você viveu, mas é uma alegria ter você de volta aqui. Dê o seu alô aí para o pessoal que está nos vendo, que eles estão com saudade de você. Oi, gente. Oi, Vinícius. Eu quero agradecer as orações, eu vou contar um pouco do que aconteceu, mas, a princípio, eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês que lembrou de orar, e quero contar para vocês que essa semana foi aniversário do Vinícius, então, duplamente, eu agradeço a Deus pela vida dele, por esse espaço de evangelização que temos aqui. Vinícius, amo você. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Mas antes de começar, solta a vinheta. Bom, Carol, hoje o tema é mais com você. Você que vai falar mais. E eu queria começar você falando um pouco da sua experiência. Recentemente, você ficou doente, infelizmente, pegou essa doença terrível aí que já vitimou tanta gente, e você tem uma experiência para contar. E depois você vai responder as perguntas que nós recebemos, que isso corre direto aí pela internet, pelas redes sociais. A pandemia, isso tudo que aconteceu, todo esse fenômeno mundial, aponta, indica que o final dos tempos está chegando. As opiniões se dividem muito a esse respeito, e eu queria ouvir a sua opinião. Mas antes, começa contando um pouco a sua experiência recente com isso aí. Então, como eu disse no começo, eu quero agradecer as orações, porque foi um momento muito singular, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês coisas que eu senti nesse momento singular, para que vocês pensem, né? Assim como eu fui levada a um momento de reflexão muito amplo sobre várias áreas da minha vida. A primeira coisa que eu queria contar, Vinícius, para você e para toda a galera que está aqui com a gente, é da minha frustração e da minha ilusão. Explico. Não sei se você pensou assim, Vinícius, tem muita gente ainda pensando assim. Os impactos da doença, né, do momento da doença relacionada à pandemia, são impactos muito variados em cada pessoa. Cada pessoa tem uma reação e um comprometimento do nível de contaminação que ela tem, né? Dito isso, eu explico por que eu fiquei frustrada e o que as pessoas estão pensando, na maioria das pessoas com quem eu converso, tá, Vinícius? Não é assim, não é um estudo sociológico, político, às vezes a gente fala as coisas, parece que a gente está fazendo um estudo sociológico, político, não é, é como senso comum ao nosso entorno, né? As pessoas que eu converso, que estão no meu entorno, começaram a falar, e eu entrei nesse clima, de que quando a gente se vacina, a gente fica completamente imune. Isso não é verdade, né? E muita gente que é contra a vacina levanta esse tipo de bandeira, tomei vacina e sou completamente imune. E tem gente que, por outro lado, fala, eu não tomo, porque a vacina não garante a imunidade. De fato, a vacina dá um teor de imunidade. E eu entrei nesse clima ilusório, sensacionalista e triunfalista, Vinícius, de que a vacina tem uma cobertura, e esqueci dessa prerrogativa médica que a gente ouve muito, de que os impactos da doença são variados. Quando eu peguei, eu falei, eu peguei porque eu dei uma relaxada, dei mesmo, e estou vacinada, vai ficar tudo bem. De fato,
ficou tudo bem. Só que eu passei um processo muito doloroso, por quê? Eu fiquei completa, eu tinha tomado já 2 doses, a minha terceira dose estava há dias à frente, tipo, tinha uma semana para tomar a terceira dose, meu marido já tomou as 3 doses, meus filhos não estão vacinados, mas eu vou vaciná-los. Eu fiquei completamente de cama, eu tinha dias que eu tinha muita febre, e tinha dias que eu estava com a temperatura, Vinícius, abaixo do esperado. Então, eu estava com muito calafrio, eu ia tirar a temperatura, estava 39. Aí eu tomava um remédio, eu acordava no dia seguinte, estava 32, 33, saturação baixando. Fui para o pronto-socorro algumas vezes para monitorar a saturação e oscilou bastante. Eu tive falta de ar, muita dor para respirar, secura, porque não tem catarro, não tem coriza, você não espirra e você tosse com a garganta seca e parece que você está se afogando, né? E eu tossia muito, e eu tive muita dor no corpo e dor na região do tronco por causa da tosse seca e da força da tosse. Teve um dia que eu já não tinha mais força para tossir, eu tossia sem conseguir segurar, porque eu fiquei completamente enfraquecida. E aí eles me medicaram, né, com algumas medicações que são meio para padrões de uso, corticoide, antialérgico, começou a eliminar uma secreção que vinha da garganta do nada, o peito chiando, a garganta seca, uma secreção que subia, uma falta de ar, uma secura, e muita sede, eu bebia muita água, perdi o paladar, perdi o olfato, coisas que... As coisas que a gente já ouviu falar é que essa doença, o principal problema é que ela está com os pulmões, né? Não sei se a palavra certa seria uma infecção dos pulmões, uma coisa assim, né? Os médicos dizem, Vinícius, que é uma bronquiopatia em níveis variados. E aí, através desse comprometimento dos pulmões, vem todo o resto, né? Daí essa tosse, daí essa dificuldade de respirar, daí o cansaço, daí tudo isso, né? Agora, Carol, eu vou reclamar com você em público, mas teve um outro problema. Você minimizou e achou que já estava boa e voltou para trabalhar antes do tempo do que deveria. Quer dizer, você não ouviu o seu próprio corpo, daí que você teve uma pneumonia, né, em consequência desse retorno, vamos dizer, um pouco antecipado demais, né, o que também eu acho que é um ensinamento. A gente tem que ouvir o próprio corpo, o que o corpo está dizendo. Não adianta ouvir o que o chefe diz, o que o marido diz, o que o filho diz, o que o companheiro diz. A gente tem que ouvir o corpo da gente, que o corpo da gente dá os sinais que precisam ser dados quanto àquilo que a gente tem que fazer. Vinícius, é importante eu dizer assim, o meu marido não queria que eu voltasse a trabalhar, o pastor Miguel pediu para eu ficar em casa, só que a minha voz voltou, e eu tive um pouco de ânimo, troquei de roupa, fui para a igreja, cantei, preguei, à noite a voz desapareceu de novo, e a falta de ar começou de novo, voltei para o pronto-socorro, porque eu estava com muita falta de ar. Eu fiquei bem mal, mas não a nível para internação, não num nível de internação, mas eu fiquei muito acometida. Inclusive, eu passei no pneumologista ontem, né, né, nessa semana eu passei no pneumologista, ele disse para mim que eu sou o hospedeiro perfeito. Por que eu sou o hospedeiro perfeito? Eu sou o hospedeiro perfeito porque eu tenho uma imunidade extremamente baixa, e eu não me comporto. Essas 2 qualidades do hospedeiro perfeito. Sobre a primeira eu não posso falar, sobre não se comportar eu posso dar testemunho, porque eu fiquei te mandando mensagem. Não volte cedo demais, não volte cedo demais. Os meus 71 anos me dão alguma experiência de vida e eu já vi isso acontecer. Não volte cedo demais. Mas o importante é que você está bem, que você está... Agora, é uma experiência que tem um lado que eu não quero falar em seu nome aqui, mas
interpretando o que você está contando, tem um lado assustador, né? Isso, você teve assim uma espécie de trailer, né? Do que muita gente passou aí, porque muita gente morreu ou ficou com sequelas terríveis, né? Você, graças a Deus, não teve, a coisa não foi nessa instância, mas o que você teve demonstrou como essa doença é horrível, como essa doença é incapacitante. Eu ainda, Vinícius, não estou plenamente recuperada, né? Na sequência, eu tive uma pneumonia, que teve um comprometimento de 15% do pulmão, tinha nódulo, eu fiz até exame de traqueia, esse exame de pescoço, Vinícius, para ver coagulação, porque a doutora que me atendeu no dia do pronto-socorro disse para mim que parecia que eu tinha um trombo no pulmão. Então, eles fizeram um exame que tira sangue da artéria principal para ver se tinha alguma oxigenação esquisita, algum movimento de trombo. Não deu nada, mas aí teve a pneumonia. Vim para casa com bombinha. Eu não estou bem ainda. Aí eu passei no pneumologista, ele me disse que a Covid reativou a minha bronquite de criança. Eu estou com uma bronquite crônica, né, num grau, assim, tipo, de 50%. Então, eu tô com 2 bombinhas, tô caminhando 15 minutos por dia, água. Hoje, eu acordei com falta de ar. O clima mudou, me deu uma aceleração de rinite, eu acordei com asma. Cara, eu tinha asma quando era criança, fiz um tratamento muito longo. Não é Tô mole. com asma de novo. Não é mole. Sabe? Não é mole. Bom, é um alerta para as pessoas se cuidarem, continuarem se cuidando. Porque se você for o hospedeiro... porque você não sabe se você é o hospedeiro perfeito, entendeu? Você não brincar com isso, né? E como você falou muito bem, a vacina é fundamental, eu já tomei as 3 doses, se tiver uma quarta eu tomo, uma quinta eu tomo, tomarei tantas doses quantos me derem. Mas vacinação é estatístico. Diz assim, 95% daqueles que tomam vacina não tem problema, mas tem 5% que tem. Você não sabe, na hora do sorteio, em que lado você vai cair, né? É igual você entra assim, você diz assim, você pode tirar o prêmio, ganhar o prêmio 5% das vezes que tirar o número lá. Alguém vai ganhar o prêmio. Parabéns para você. 95 não vão ganhar, 5 vão ganhar. Vinícius, eu quero testemunhar isso, que é do crente, da maioria do crente. Eu nunca ganho rifa, eu nunca ganho sorteio, eu nunca ganho nada. Esse tipo de prêmio, de pandemia, eu tirei. Você foi sorteada. E eu tenho gente na família com saúde muito pior que a sua, com muito mais idade, que pegou, estava vacinada já e não teve nada. Teve só uma dorzinha de garganta, uma coisa. Então, a gente precisa lembrar disso. Nós estamos falando sobre estatísticas. Estatística não é uma coisa determinística. Estatística quer dizer, em cada 100, X vão se comportar de um jeito, Y vão se comportar de outro. E você pode estar no grupo X ou pode estar no grupo Y. É claro que se as chances maiores forem de que não vai haver problema, ótimo, maravilhoso. É muito melhor você estar do lado da maioria estatística, mas isso não quer dizer que você não pode ser sorteado. Mas aí, Carol, eu vou botar aqui um material que você preparou para responder à pergunta que nos fazem muito. Seria a pandemia um sinal do fim do mundo? Muitos crentes pensam nisso, muitos crentes vão olhar no Apocalipse, lá onde fala do final dos tempos, do que vai acontecer, e ficam com essa dúvida. E acho que é importante a gente esclarecer. Eu separei, Vinícius, alguns textos que são meio clássicos, né, nesta construção do entendimento do fim do mundo. Mas eu quero apontar já de antemão, né, você pode perceber ali que os sinais do fim do mundo, Vinícius, são muito amplos, né? Agora, eu tenho uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo nesta aula,
que eu vou fazer mais à frente para a gente pensar. Mas antes dessa pergunta, vamos dar umas olhadas aqui, vamos dar uma olhada nos textos bíblicos, né? O capítulo mais clássico, o pessoal sempre vai, Vinícius, para Daniel e Apocalipse, que são meio polares, né? Na construção da concepção do fim dos tempos, da concretização do momento sobrenatural que antecede a vinda de Jesus, né? Que Daniel não tem entendimento de que é Jesus, mas fala de um Messias, e que Apocalipse menciona o Cristo já glorificado no trono, como cordeiro imolado, ressurreto, os mártires e vários processos, né? E aí eu também quero explicar uma coisa para o pessoal que está nos assistindo. A Bíblia tem esses elementos, mas a teologia da Igreja Metodista, do qual eu sou formada, não há uma sistematização oficial. Nós temos liberdade para falar desse assunto, né? O capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 6, tem algumas orientações interessantes. Pensa comigo, Vinícius. Olha só, escuta só. Vocês ouvirão falar, Jesus está falando assim, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e vão enganar vocês. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Fica com essa informação, Vinícius. Por quê? Porque o pessoal se pega na estratégia, né? Ah, vocês ouvirão falar de guerras. Vai ter guerra no fim dos tempos. Mas olha a recomendação. Não tenham medo. É necessário que as coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles entregarão vocês para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos virão e ficarão escandalizados. E odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor vai se esfriar. Mas aqueles que se preservar ficarão até o fim e serão salvos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e aí virá o fim. Carol, então, assim, eu queria só fazer um comentário que para aqueles que estão nos ouvindo, prestarem atenção em alguma coisa. Guerra sempre existiu no mundo. Se a gente achar que a guerra por si ela é o sinal do mundo, nós teremos que pegar a maior das guerras da história, que matou mais gente, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que aconteceu já há 70 anos atrás, né? Já está caminhando para 80 anos. E ali foi uma guerra com uma mortandade terrível e terminou com 2 bombas atômicas lançadas sobre o Japão. Então, o fato de ter guerra, por si só, a humanidade sempre esteve em guerra, de um jeito ou de outro, tem sempre uma guerra em algum lugar acontecendo. Fome, a mesma coisa. Sempre teve. Sempre teve, eu diria até que no mundo de hoje tem menos fome do que já teve no passado, porque a sociedade como um todo no mundo, ela está ficando mais rica. Então, tem menos fome do que já teve no passado. Terremoto, sempre teve terremoto. Tudo quanto é lugar. Então, eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem na interpretação desses textos, é que os sinais, quando falados assim, eles cabem em qualquer época. Você podia usar a Segunda Guerra Mundial como referência e dizer, vai acabar o tempo agora. Eu me lembro quando o Saddam Hussein invadiu lá o Kuwait, etc., que uma pastora famosa, não vou dar o nome aqui, porque tem uma certa crítica, foi para a televisão e disse que Saddam Hussein era o anticristo e que a guerra que se aproximava indicava o final do mundo. Errou feio. Então, gente como Saddam Hussein já tiveram muitos, e até muitos piores que eles. Hitler é um ser abominável, né?
já ter Stalin e outros, né? Então, esse é um dos problemas que eu vejo, que as pessoas olham para essas coisas de uma forma nominal, e sempre, em cada época do mundo que nós vivemos, existe guerra, existe fome, existe terremoto, existe o amor que, de alguma forma, esfria. Esse é um problema que eu vejo nas interpretações que se fazem desses textos. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né? Muita gente fica marcando o fim do mundo toda hora. Marcar o fim do mundo no bug do milênio, vários pastores se levantam, né? E, inclusive alguns famosos, como o próprio Jim Jones, e outros caras que proporcionaram um suicídio coletivo porque ia passar cometa, porque Jesus ia estar montado no cometa. Mano, assim, é muito louca a coisa, né? Aí você falou muito bem algo que eu trabalho como prerrogativa, Vinícius. Guerra, fome, terremoto, ódio, sempre existiram. E o próprio texto bíblico diz que estas coisas se caracterizam como o princípio, não é a realização plena da coisa. É o princípio do fim. Agora, esse fim pode levar milênios, porque nós vamos falar mais para frente uma leitura clássica que, para Deus, um dia de Deus são 1000 anos para o ser humano. Isso é bíblico. Então, a noção de tempo, do princípio para o fim, para Deus, é outra. A gente precisa se pegar em algumas posturas. Conversão, coragem, porque o texto diz, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo, não tenham medo. A gente tem que ficar firme e segurar. Eu me preocupo mais, Vinícius, em ficar firme e segurar a minha salvação do que ficar olhando no calendário e marcando data, né? Inclusive, nesse tempo de pandemia, muita gente marcou o fim do mundo. O que eu tenho de áudio de fim do mundo não se contabiliza. A menos que acabou, o pessoal foi arrebatado e nós dois ficamos, Vinícius. Mas a galera marcou várias vezes. Talvez corra esse Teve risco. Deixados para trás, né? Tem aquele... Deixados para trás. Teve o que não se configura, porque no Deixados para Trás a morte para de trabalhar, e a morte nunca trabalhou tanto como trabalhou esses dias, né? Teve uma maluca, tá, gente? Vou trabalhar com essa categoria. Porque fica assustando o povo, e o povo fica compartilhando esses vídeos aí, morrendo de medo. E aí, de madrugada, a galera me acordando para, né, gente, vamos ter um pouco de maturidade. Não tenham medo, calma, né? E a gente teve medo da pandemia, tudo, mas eu tive medo da pandemia e tentei ficar firme na minha salvação. Agora, ficar com medo da pandemia, duvidar da salvação, ficar esperando Jesus voltar com medo do caramba, eu vou pirar, né? Eu preciso ficar firme e viver minha vida. Teve uma maluca, Vinícius, que mandou um vídeo dizendo que teve um sonho que o anjo da morte ia passar naquele dia, 30 de março. Eu falei, cara, será que ela acordou com delay? Porque o anjo da morte está passando desde o dia 15. Do dia 15 de março até o dia 30 de março, no primeiro ano de pandemia, foi uma ceifa enorme. E ela falou que o anjo da morte ia passar dia 30. Eu virei para o meu marido e falei, caraca, se o anjo da morte ainda não passou, velho, nós estamos pegos, porque já está morrendo, em 15 dias foi um estouro de gente morrendo, né? E teve gente que me ligou super medroso. Eu quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando com esse tipo de leitura. O Evangelho de Mateus é muito claro sobre o que Jesus pensa sobre este assunto. Eu quero me preocupar mais com o que Jesus pensa sobre esse assunto do que qualquer outra pessoa pensa. Jesus não marcou data. E Jesus não disse que seria essa coisa ou aquela coisa. Todas as coisas que ele já mencionou acontecem no mundo e elas são o princípio. Imagina o meio. Desculpa. Aí, o Evangelho de Lucas, Vinícius, esse capítulo 21... Se você que é um leitor de Bíblia assíduo, você que é uma leitora de Bíblia assídua, se lembrar, é o mesmo capítulo que nós lemos em Mateus 24, porque os discípulos estão perguntando quais são os sinais do fim dos tempos. Jesus dá a mesma explicação. Só que no Evangelho de Lucas, Vinícius, o versículo 11 é um plus. Tem uma informação que Mateus não tem. Então, Lucas 21, 11...
diz o seguinte: então disse Jesus, levantará nação contra nação, haverá terremoto, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais de provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, assim, no intermédio da guerra, do terremoto e da fome, entre isso tudo, Jesus está dizendo assim, vai ter uma perseguição, vocês serão presos, vai acontecer várias coisas de prisão, vocês serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e vocês terão uma oportunidade de testemunhar. Depois disso, fomes e pestes. Nesse sentido, a cronologia não bate, né? Porque essa fase de perseguição ao cristianismo existe em alguns países do mundo, mas de uma forma geral, inclusive aqui no Brasil, felizmente, não há qualquer perseguição ao cristão, né? Pode haver má vontade, pode ridicularizar, pode ir dizer que a gente é fanático, que a gente é isso, é aquilo, mas não há perseguição, como não há nos Estados Unidos, como não há na maioria dos países da América do Sul, como não há na Europa, e assim por diante. Então, claramente, essa fase não chegou. E, novamente, fazendo o mesmo raciocínio, Carol, que a gente pegou da Segunda Guerra Mundial, como, se você vai usar a guerra como referência, pega a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu 80 anos atrás, mais ou menos. Se você for falar de epidemia como referência, então melhor é pegar a peste negra, que matou 1/3 da população do mundo. Nós teremos que ter tido 2,5 bilhões de mortos para ser uma coisa semelhante ao que foi a peste negra no mundo de hoje. No Brasil, teriam que ter morrido 70 milhões de pessoas. Nós estamos falando em 600 e poucos mil, e nós estamos tristíssimos com isso, é uma coisa horrível. Imagina 70 proporções, milhões, né? Imagina 70 milhões, né? Então, proporções diferenciadas. É 100 vezes mais. Então, nós não estamos naturalmente... E a peste negra ocorreu na Idade Média, quer dizer, já fazem muitos séculos. Então, gente, é preciso olhar para essas coisas sempre com um olhar relativo, entendendo um pouco e prestando atenção naquilo que se está dizendo, para não tirar conclusões apressadas, que só assustam as pessoas, trazem vantagem para alguns, né, Carol? Porque tem gente que ganha dinheiro com isso, vende livro, vende filme, vende podcast, enche a igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos parar com isso, gente. Vamos ser um pouco mais cuidadosos e realistas na interpretação daquilo que está sendo dito. Eu não estou dizendo que não está na Bíblia que isso vai acontecer, eu estou dizendo outra coisa. Cuidado quando você interpreta o texto, tenta trazer ele para o momento de hoje. Essa relação não é assim. Teve uma guerra, então o final do mundo está chegando. Teve uma peste, então o final do mundo está chegando. Outras pestes e outras guerras já existiram, e não é isso, por si só, que caracteriza aquilo que a Bíblia conta, não é verdade? Eu acho, Vinícius, que a história da humanidade sempre aponta para o fim, e a história do cristianismo tem que apontar para a vinda de Jesus. Agora, eu acho que é um problema essa galera da agenda, sabe? Fica agendando. Dia 30 de março vai passar um anjo. No bug do milênio vai ter um estouro. Agora apareceu a pandemia, nossa, fim do mundo. E agora está se falando até, Vinícius, eu não sei como é que você pensa sobre isso, a gente pode até fazer uma live depois sobre isso, né? Tem um movimento político apontando para uma terceira guerra mundial entre Rússia, né, e questões da OTAN, né, tem exército, mas aí também ainda tem no Irã, ainda tem no Oriente, movimentos de guerra, né, palestinos e israelitas, tem várias situações eclodindo guerras diariamente, né? Agora, a galera da agenda que fica marcando, que fica atormentando o povo,
né? Eu gosto muito de uma frase que até o próprio John Wesley, nosso fundador da igreja, adaptou de uma forma, em um dos seus sermões, que ele diz: se eu não posso ser alento e consolo, que eu não seja um objeto de perturbação para as pessoas, né? Eu acho que é muito importante a gente tomar esse cuidado. E aí, Carol, Vinícius, meu pai fala. falava essa fala de Wesley com outras palavras. Ele dizia assim: muito ajuda quem não atrapalha. Traduzindo, né? Muito ajuda quem não atrapalha. E aí, Vinícius, para concluir essa primeira parte sobre os sinais, eu peguei uma curiosidade que está relatada em 2 textos para a gente ver que um dos sinais também são anomalias no céu. Olha só que interessante. Apocalipse 6, versículo 12, diz assim: eu observei quando ele abriu o 6º selo, porque os selos são uma sequência de problemas na Terra. Observei que quando ele abriu o 6º selo, houve um terremoto. O sol ficou escuro com um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidas por um vento forte. O céu se enrolou como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aí, Joel, olha que loucura. Joel, texto bíblico antigo, profeta antigo, né? Joel ministrou numa época de uma nuvem de gafanhotos que sentou em Israel e não se levantava. Então, teve muita fome. Joel 2, 30 a 31, diz assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol vai ficar em trevas, a lua vai virar sangue, antes que venha o grande dia e temível dia do Senhor. Então, assim, tem uma anomalia física sendo relatada na Bíblia, que Apocalipse melhora. Eu fico pensando, né? O céu vai se enrolar com um pergaminho, os É, montes serão levantados dos Carol, lugares, e aí o sol se escurece e a lua vira sangue. Lembrando que tem um evento astronômico, na verdade, sobre a lua de sangue, sim, que o Vinícius conhece mais detalhadamente, ele está todo tem a ver envolvido com com essa área, eclipse, depois você tem pode a até ver com falar um posição pouquinho do do Vinícius. Sol e tal. Mas isso eu queria comentar uma coisa. Quando a gente lê um texto desse, gente, quando você deparar um texto desse, você tem que entender também que a pessoa que está escrevendo, né, é um ser humano. O Espírito Santo inspirou, a gente acredita que a Bíblia é inspirada, mas é um ser humano que tinha uma visão do mundo, ou uma cosmovisão, né, da época dela. Então, por exemplo, quando a pessoa diz as estrelas vão cair na Terra, ele olha para o céu, naquela época, um conhecimento, a estrela é um pontinho. Então, você pode imaginar que um monte de pontinho, ele podia ver o que a gente chama de estrela cadente, que na verdade não são estrelas, são pequenos meteoritos que entram na atmosfera da Terra e se queimam, etc. Se uma estrela qualquer for cair sobre o Sol, é impossível, sobre a Terra, é impossível, porque a estrela é muito maior do que a Terra. Qualquer estrela é muito maior que a Terra. A estrela não cairia na Terra, a Terra é que cairia na estrela, porque a gravidade da estrela será muito maior. Então, é impossível uma estrela, como o Sol, por exemplo, cair na Terra, né? Isso, evidentemente, o que a pessoa está falando é aquilo que ela entende, o que ela está dizendo, e você está certo em interpretar isso assim, são anomalias na ordem celeste, digamos, na maneira como você vê funcionar a ordem celeste, vão ter anomalias. Como a pessoa não sabe descrever isso, faltam palavras, aí ela usa o céu vai se enrolar que nem pergaminho, a estrela vai cair na Terra, quando uma estrela não pode cair na Terra fisicamente falando, né? Porque uma coisa muito maior não vai cair numa coisa menor. E assim por diante. A gente tem que entender a dificuldade de quem escreve para descrever uma experiência que ela não tem palavras para sequer descrever, porque é uma anomalia, nunca aconteceu, né? Vinícius, dar essa aula com você é maravilhoso. Eu duvido que as pessoas saibam
que uma estrela não pode cair na Terra. As pessoas, na maioria das vezes no senso comum, vivem interpretações de Timão e Pumba. Você já viu a discussão sobre o Timão e Pumba, sobre o que é uma estrela? Não. O Timão e o Pumba do Rei Leão estão deitados na grama. É. Aí o Pumba fala assim, ô Timão, eu vou fazer a voz que eu gosto, tá? Ô Timão, o que você acha que são esses pontos? Aí ele fala assim, eu não sei, o que você acha? Ele fala, para mim são bolhas de gás. Aí o Timão pergunta para o Simba fala, são os reis antigos, eles caem na gargalhada. Então, assim, o Shrek também tem essa discussão sobre os pontos brilhantes, né? Ou muitos personagens da literatura têm discussões sobre as estrelas. O escritor diz que a estrela vai cair como o figo cai da figueira. Aí você que é um engenheiro, que está se aventurando agora no campo da física, né? Vem aqui na aula e diz, uma estrela não pode cair no planeta, é o planeta que cai numa estrela. Eu acho isso tão brilhante, porque nós precisamos aprender a onisciência com estas interpretações para entender que tudo que está descrito são anomalias, fogem completamente da ordem física. Né? Faltam palavras. Faltam palavras para descrever. É igual quando a gente fala de Deus, a gente diz assim, os olhos de Deus estão sobre você, eu corri para os braços do Pai. Deus não tem braço, Deus não tem olhos, Deus é um espírito. Mas como é que a gente vai descrever uma coisa que a gente não tem noção do que é? A gente pega a referência humana, que é olho, que é braço, que é colo, que é barba, e joga isso para Deus, né? É o tal do antropomorfismo. É igual a Disney faz com os animais viram seres humanos, né? O Bambi e outros mais viram seres humanos. O Mickey Mouse, o Pato Donald, eles viram seres humanos. Na verdade, eles são animais, mas eles são tratados como se fossem seres humanos. Eles são antropomorfizados, né? Palavra difícil. É a mesma coisa. Deus é um espírito. Deus não tem braço, Deus não tem barba, Deus não tem cabelo, mas aí a gente vê Deus como se ele fosse um ser humano, que é a maneira que a gente consegue entender Deus. Né? É a mesma coisa aí. Faltam palavras para descrever o que vai acontecer. Né? E como você colocou muito bem aqui, a questão isso tudo já acontece há muito tempo. Né? Essa sua frase de estudo, que é o que a gente vem falando. Não tem novidade. Tirando as anomalias do céu, que ainda não aconteceu nenhuma, nada, guerra, fome, epidemia, nada disso tem novidade. Tudo isso já acontece desde que o mundo é mundo, desde a queda vamos dizer, da criação lá, né? Já acontece. Isso. E o amor já se esfriou na queda. Porque na queda o casal se desentende e mente, culpando um ao outro. Numa atitude de amor, Adão diria, não, fui eu fiz besteira, não briga com a Eva. A Eva diria, fui eu, não fiz besteira, não foi a serpente, fui eu, fomos nós. Numa atitude de amor, o primeiro casal diria, Deus, fomos nós dois. Não, mas aí eles já se imputaram a culpa um no outro, já tentaram se justificar. Ali, Vinícius, o amor já se esfriou. E que é a maior prova de amor ter esfriado do que pendurar Jesus numa cruz? Um homem que não tinha nenhum pecado, não tinha feito mal para ninguém, nunca, só fez o bem. Curou pessoas e só falava. Falou, trouxe o evangelho, só fazia o bem, penduraram Jesus numa cruz, no meio a sofrimentos terríveis. Se isso não é falta de amor, eu não sei o que é falta de amor. Eu queria entender. As pessoas ficam, o amor está se esfriando. Cara, a minha bisavó, dormia com uma faca debaixo do travesseiro, porque ela tinha medo do marido, porque era violento. O amor não se esfriou nessa época? Carol, e o que dizer do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial? Eu sigo
Eu sigo... Eu nem quero comentar isso. Eu acho que um dia... Termina, que depois eu vou falar a minha indignação. Twitter uma conta que é sobre Auschwitz, que foi talvez o maior campo de concentração onde massacravam judeus. E eles fazem um trabalho lindo. Eles colocam diariamente a foto e uma descrição biográfica de cada pessoa que foi chacinada lá, para que essas pessoas tenham uma memória, para que elas não desapareçam no pó da história, entendeu? Então, ela conta a história, fulano de tal, mulher, nascido em tal lugar, com idade tal, foi levado para Auschwitz com a idade de tal, não sobreviveu, foi morta. Tudo que eles sabem, eles colocam, são poucas linhas, é no Twitter, é curtinho, e eles, todos os dias, eles falam de algumas pessoas, para dizer aquilo que está na Bíblia, no Velho Testamento, dar nome e memória às pessoas que foram chacinadas. E aí você vê bebês, crianças, todo tipo de gente, o que fizeram. Gente, se isso não é falta de amor, o que mais que a gente pode querer para provar que o amor esfriou, que a falta de amor existe? O que a gente... Vamos pegar agora, recentemente, na pandemia, começaram as vacinas. O que os países ricos que vivem aí arrotando que são direitos humanos, etc., o que eles fizeram? Correram para vacinar as próprias populações. Eles foram vacinar as populações dos países pobres, porque as variantes estão vindo dos países pobres onde as pessoas não estão vacinadas. Não tem vacina. Então, eles foram vacinar suas populações primeiro, para depois, se sobrar algum dia, vão vacinar os países pobres. Se isso não é falta de amor, o que é falta de amor? Bom, Carol, agora, deixa eu só mencionar. Eu só quero mencionar uma coisa, né? Eu tenho muitos amigos judeus que têm parentes e histórias relacionadas a Auschwitz, né? E no dia do Remember-se Holocaust Day, que tem uma festa, que tem uma caminhada, né, uma caminhada pela liberdade de Auschwitz, né, em algumas colônias de judeus americanos e em outros países, os meus amigos postaram fotos da família e de pessoas que passaram pelo Holocausto. Cara, os comentários são absurdamente horríveis. Pois é. Tipo, vocês merecem, vocês matam palestinos, isso, vocês aquilo, vocês roubam. Cara, se isso é um esfriamento de amor de rede social, que é a doença do tempo. Claro. Né? Agora, voltando aqui à vaca fria que nós estamos, que é o entendimento do fim do tempo, eu quero mencionar 3 leituras bíblicas para comprovar e para pensar, e aqui está a pergunta que eu queria deixar para a gente pensar. Primeira coisa, métrica de tempo. Se tudo isso que a gente falou aponta para o fim, qual é o tempo do fim? 7 anos? 7 depois? 1000? 2000? Não sei. Eu não me interesso por essa datação. Eu estou fora dessa agenda. Eu penso nos textos que Jesus fala, que a vinda dele é como ladrão, né, como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente, essa é a vida do Filho do Homem. São metáforas que Jesus usa para dizer assim, cara, vocês ficam marcando tempo, não é assim. E aí uma métrica de tempo biblicamente estipulada, está em 2 Pedro 3,8, que eu já citei isso, né, que diz assim, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos experimentem o arrependimento. Esse texto é muito importante para entender esta métrica de tempo do que aponta para o fim. Tudo isso que nós mencionamos, Vinícius, é o início das dores, que a gente não sabe quanto tempo vai levar. E a métrica de tempo no calendário de Deus, você está contando 1000 anos, Deus está marcando um X num dia.
Se a gente for aplicar essa métrica de tempo, quer dizer que ele levou 7.000 anos para fazer o Éden. Será? Para Os criar o 7.000 anos universo. humanos. Ou podem ser 7 milhões, né? A gente não sabe, né? Então, essa métrica de tempo de Deus é muito diferente do nosso relógio. É o Kairos que a gente chama, né? É. Porque nós vivemos pelo Cronos, Deus vive pelo Kairos, e esse Kairos a gente não tem ação Carol, política. e para quem está nos ouvindo, tem uma explicação muito simples para entender isso. Por que que é assim? Quando Deus criou o universo, que está lá descrito em Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2, Deus criou o universo e tudo o que nele há. E nesse processo, Deus criou também o tempo. O tempo é uma criação de Deus. O tempo não é uma coisa que tem uma vida separada de Deus, fora de Deus, como uma coisa independente de Deus. Não, o tempo é criação de Deus. Se o tempo é criação de Deus, Deus não pode lidar com o tempo como nós lidamos, porque o tempo é criação dele. O tempo, nós vivemos debaixo da ditadura, entre aspas, do tempo. A nossa existência está debaixo da ditadura do tempo. Deus não, Deus criou o tempo. Então, quer dizer que Deus já existia antes do tempo ser criado. Embora a gente não possa falar desse antes, porque não tinha tempo, mas Deus já existia antes do tempo ser criado. O tempo é criação dele, a relação de Deus com o tempo é completamente diferente da nossa relação com o tempo, porque Deus criou o tempo. O tempo é obra dele. Portanto, a gente não pode pegar o nosso padrão de entendimento de tempo e aplicar a Deus. Por isso que a gente diz que Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá. Deus está fora do tempo. Quando um artista pinta um quadro, ele não entra dentro do quadro. Ele pinta o quadro. Ele pode entrar no quadro para fazer uma correção, etc. É como Deus, ele entra no tempo humano para fazer uma obra, um trabalho, mas Deus habita fora do tempo. Ele não é dominado pelo tempo. Isso explica essa frase de 2 Pedro, que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. A relação de Deus com o tempo é completamente diferente da nossa. Apocalipse, Carol. O versículo diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não vista a sua vergonha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus fala de todos esses sinais e fala: isso aqui é o princípio. Mas eu venho e você não vai saber. O seu papel é saber? O fim está ligado à vinda de Jesus? O fim é um anúncio. Mas não necessariamente ele marca a vinda de Jesus, porque ele vai vir a hora que ele quer. Então, assim, aconteceu uma pandemia, é imediatamente o fim? Jesus vai vir na sequência? Não. Você está me entendendo, Vinícius? Eu espero que as pessoas estejam me entendendo. O fim aponta, não marca. Está ligado quando aponta, mas não marca. Porque de todas essas coisas, ele fala, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter peste, vai ter isso. Quando eu me lembro dessa história, eu me lembro daquela famosa parábola do galo Chantecler. O galo Chantecler, ele era o seguinte: ele cantava e o sol nascia. Ele cantava e o sol nascia. E ele cantava e o sol nascia. E ele começou a achar que o sol nascia porque ele cantava. Um dia, ele dormiu demais, não cantou, e quando ele acordou, o sol estava lá. Então, isso é um pouco assim, né? A pandemia aponta, quando vem um sinal de pandemia, não necessariamente essa, alguma, aponta para o final dos tempos. Mas o final dos tempos não ocorre por causa da pandemia. Sim, o sol não nasce por causa que o galo canta. Apenas um sinal indica. O galo cantar, você ouve o galo, quem está no interior, muitos anos que eu não vou, mas você ouve o galo cantar, você pensa, o sol vai nascer. Mas o sol não nasce porque o galo canta.
Se o galo não cantasse, o sol nasceria do mesmo jeito. Jesus vai voltar com pandemia ou sem pandemia. Certos sinais indicam, assim como o galo cantando, que o final dos tempos virá. Mas o final do tempo não vem porque esses sinais ocorrem. O final dos tempos vem porque os final dos tempos virão. Não é o galo que determina o nascer do sol. É um pouco isso. É essa relação das coisas. É isso. E aí a vinda de Jesus, Vinícius, como que ela se encaixa nisso? Ela vai acontecer depois que todas essas coisas acontecerem? Não, porque ele diz, eu venho como um ladrão. Sim. Quer dizer, você não sabe a hora que o ladrão vai vir. O roubo acontece porque você foi pego de surpresa. O ladrão não liga na sua casa e fala, então, você vai estar aí meio-dia, que eu vou passar aí e vou roubar seu carro. O ladrão não passa na rua, te cutuca e fala, você vai estar aqui às 14 horas? Vou, porque eu vou te roubar. O ladrão passa por você na hora da oportunidade e toma o seu celular e aí perdeu o Playboy. É assim que funciona. Se Jesus está dizendo que vem como um ladrão, a gente não sabe a hora que isso vai acontecer, porque ele vem de surpresa. Mas o início das dores vai estar rolando. E o fim vai acontecer. E nesse intermédio, Jesus diz, então, eu venho como ladrão. Agora, qual que é a mensagem? A pergunta que a gente fez é, a pandemia aponta para o fim? Aponta, porque todos os males humanos apontam para o fim. Ela determina o fim? Não. Porque o fim está em curso. E vai demorar, e a gente não... Pode demorar, pode ser rápido, a gente não sabe. Carol, e esse texto de Daniel 12, 1-3 é fundamental, porque ele diz, vocês não tenham medo. Ponto. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, porque Deus falava para mim nas orações, não tenha medo, se cuide, não tenha medo. Então, assim, o texto de Daniel 12, 1-3 diz assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. É um anjo de guerra, né? Aliás, no livro de Judas, é o Miguel que sai na mão com Satanás para pegar o corpo de Moisés. É um arcanjo, né? Miguel é um arcanjo, Miguel está numa batalha meio pesada, né? Haverá um tempo de angústias como nunca houve desde o início das nações. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Preocupem-se em não ter medo. Preocupem-se em reluzir como aqueles que levam as pessoas à justiça. Porque o texto diz, tudo isso vai acontecer, os salvos serão libertos. E aqueles que conduzem pessoas à justiça como luz, brilharão nos últimos dias. Amém. Maravilha. Foi fantástico. Muito bom. Carol, já estamos no finalzinho, o papo está ótimo, mas voa. Quando o papo está bom, anda bem depressa, né? Bem depressa. Quando está ruim, é que nem aula, né? Quando está ruim, aí a aula não para, aí dá um sono. Aliás, me lembro, eu estava assistindo um filme da minha, que foi meio da minha, quando eu era jovem, chamado Tropa de Elite. Você deve lembrar, um filme sobre a polícia do Rio de Janeiro, um filme que fez muito sucesso. E tem lá uma fase que eles estão treinando os policiais, um treinamento especial para entrar no batalhão de um especial que é retratado no filme. E era no escuro, assim, de noite, depois de um dia cansativo, e as pessoas meio que dormindo. E um deles dormiu. E aí o cara que estava fazendo ali, dando a aula, que era o herói do filme, ele pega uma granada, entrega para o cara que dormiu e diz, ô fulano, você vai ficar segurando essa granada? Se você dormir de novo, essa granada vai explodir, vai matar nós todos, então a responsabilidade é sua agora de ficar atento, de não se deixar levar, não se deixar dormir. Então, às vezes a gente tem umas responsabilidades que não espera. Bom, gente,
Foi ótima a conversa, espero que tenha esclarecido. Carol, bom ter você de volta. Vamos trazer a Alice aqui de novo, porque ela cumpriu brilhantemente o papel de nos apoiar aí durante as lives que você não pôde participar. E, para a gente encerrar, eu queria pedir que você orasse. O perfeito amor lança fora o medo. Não tenha medo. Eu vou dizer para você e vou orar por você que está com medo, preocupado com isso. A sua preocupação é importante para Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero declarar que todo medo caia por terra hoje. Se pessoas aqui estão preocupadas com o fim dos tempos, estão com medo da doença, estão com medo de voltar a viver, que se conservem, que se preservem, que se cuidem, mas que entendam. O perfeito amor lança fora o medo. Não tenhamos medo de brilhar, de levar pessoas à justiça, de falar do Senhor, porque a agenda é do Senhor. Eu não posso marcar nada. O Senhor que sabe. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas que nós tenhamos no coração a certeza de que a nossa preocupação é ter coragem, é se manter firmes, é falar do Senhor e anunciar que o Senhor virá. Obrigado por isso. Abençoe a todos que entraram aqui nesta aula e que seja um dia proveitoso para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Carol, obrigado. Um prazer ter você de volta. Para você que está nos assistindo, é um prazer ter você aqui. Mande suas dúvidas, seus comentários. Na medida do possível, a gente vai responder. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.